E naquele momento, Deus falou para eles: essa nação será a nação do grande avivamento. Será o modelo para o mundo. Glória a Deus. Que profecia linda. Mas eu quero dizer uma outra profecia. Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão do outro lado, para a glória de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um momento bastante peculiar na história humana. O Deus que nós servimos é um Deus grande. Nós acabamos de ler o capítulo 64 de Isaías, que diz assim, principalmente em uma parte que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nós precisamos ter a confiança nesse Deus. Nós precisamos ter a confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é um Deus grande, é um Deus poderoso. Nós devemos confiar nesse Deus. Nós devemos colocar a nossa vida à disposição desse Deus. Hoje é dia 21 de dezembro do ano de 2022. Muito se fala está para acontecer nesta nação. Mas a pessoa tem que confiar em Deus. Mais uma vez, você colocou a sua vida nas mãos de Deus. Porque Deus, não há outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Aquele que criou o céu e a terra. Não há outro nessa terra, neste universo. Ora, se Ele criou todas as coisas, quem sou eu para dizer o contrário? Quem sou eu? Deus tem preparado por milhares e milhares de anos o povo. Porque Deus, ele tem um foco. Deus, ele tem um foco. E quando Deus coloca as mãos, não adianta você colocar as suas. Certamente Deus está trabalhando com um propósito. Eu sei que muitos pastores, presbíteros, evangélicos, de uma forma geral, talvez não estejam entendendo o momento que nós estamos vivendo. Talvez ele não esteja entendendo. Mas a situação é muito peculiar ao que está acontecendo hoje. Deus, ele tem um projeto muito grande para com este mundo. E Deus escolhe essa nação brasileira para dar o pontapé inicial. Haja visto que alguns profetas, na década de 70, disseram que o Brasil seria o país do avivamento. Será que você está entendendo? Será que nós estamos entendendo isso? Verdadeiramente? Estamos encerrando esse ano. Essa semana já é Natal, a outra semana já é o Ano Novo, já entra 2023. E as pessoas realmente estão colocando Deus em primeiro lugar. Ou estão apenas preocupados em presentear? Será que as pessoas sabem exatamente o que vai acontecer?
Eu vou contar um testemunho até para poder incrementar a situação de um dos profetas que falou sobre o momento atual, que foi o grande evangelista Billy Graham, na década de 70. Eu estava orando por todas as bandeiras do mundo todo, quando ele foi orar pela bandeira do Brasil, isso naquela época, olha que já faz um bom tempo. Então, ele foi naquele momento arrebatado em espírito. Realmente, essa é uma profecia muito interessante. Ele foi arrebatado em espírito e ele veio até o Brasil. E naquele momento, Deus falou para ele, caiu uma grande chuva de bênção para o Brasil. E naquele momento, Deus falou para ele, essa nação será a nação do grande avivamento. Será o modelo para o mundo. Glória a Deus. Que profecia linda. Mas eu quero dizer uma outra profecia. Essa já é da minha esposa. No ano de 1994, se eu não esteja enganado, é isso mesmo, né? 94, muito bem. Ela estava numa madrugada, né? E ela foi arrebatada em espírito até um determinado lugar. E naquele lugar, ela viu um grande líder religioso dentro de um ginásio com mais ou menos umas 300.000 pessoas. E ela foi arrebatada até aquele lugar e ela estava ali por detrás do púlpito. Isso tudo em arrebatamento de espírito. E nesse momento ela dizia, puxa vida, eu conheço esse homem. Ele sempre aparece nas minhas visões, eu já até conversei com ele. Mas só que ele estava dando uma grande conferência para muita gente, milhares de pessoas. E ela dizia, nossa, eu precisava falar com ele, eu conheço ele. Aí, naquele momento, um ser que normalmente sempre acompanha nos arrebatamentos de espírito, esse ser bateu no ombro dela e disse assim, tá vendo esse senhor aí? Eu não quero aqui dizer o nome. Tá vendo esse senhor aí? Ele é um grande pregador. Deus levantou ele com muita autoridade. Só que ele não entendeu o trabalhar dele. Ele não entendeu. E uma das coisas que ele deveria fazer era mostrar o que estava acontecendo no século XX. Que era aquele momento de Guerra Fria que estava acontecendo entre duas grandes potências, onde o materialismo estava com uma grande força, preparando o seu golpe final. Então essa pessoa deveria falar sobre isso e alertar os cristãos. Os cristãos deveriam ser alertados. Veja bem, eu falei de um e agora estou falando do outro. Então essa pessoa deveria ter alertado a população mundial, os cristãos do mundo todo, sobre os perigos que o mundo estava, esperando. Na verdade, as pessoas
na verdade não estava nem esperando, né? Porque as pessoas normalmente vai como a onda, né? Mas aquele mensageiro do Senhor que havia batido no ombro dela disse assim: ele deveria ter feito esse papel de alertar os cristãos, mas ele não fez. E por causa disto, há uma falha muito grande. Muito grande. Assim como aconteceu em muitos momentos da história. E por causa disto, Deus vai levantar no futuro. Olha só, 1994. Vai levantar uma outra pessoa. E essa pessoa vai se chamar Jair Messias Bolsonaro. E essa pessoa, ele vai se levantar contra o comunismo no mundo. Ou seja, aquela outra pessoa deveria ter feito exatamente isso. E não fez. Como deveria ser feito. Como Deus gostaria que tivesse sido realizado. E essa pessoa vai ser o presidente da nação brasileira. Esse homem vai ser grande, porque o Espírito de Deus está sobre ele. Ele vai ser um ungido de Deus. Um homem que vai dar sua vida para poder mostrar, conscientizar. Ou seja, aquele mensageiro disse assim, ele virá na posição como se fosse Moisés. O que Moisés veio fazer? Moisés, ele veio libertar o povo hebreus e levar para uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Então, esse homem viria na posição de mostrar, para libertar o homem de quê? Da escravidão. Ele está vindo depois de 40 anos que começou, né? O período da década de 80. Os meados da década de 80. Que você já sabe do que se trata. Então, de lá para cá, nós estamos chegando a quase 40 anos. De 1985. Quando a gente pega 1985 até os dias de hoje, está dando quase 40 anos. Apesar que os 40 anos vencem em 2025. Mas isso não vem ao caso. Porque Deus sempre trabalha em cima de números. Moisés, ele foi para o deserto e ele ficou lá 40 anos para retornar, para poder tirar o povo da escravidão do Egito. Então, da mesma forma, vai acontecer nesse momento. As pessoas passaram a ser escravo de uma cultura, de um sistema que mal ele conhece, que mal ele entende, que mal ele sabe do que se trata. Então, Deus tem um plano. Então aquele mensageiro falou assim, olha, ele vai fazer o trabalho. Porque Deus vai fazer e vai trabalhar através dele, vai ungir ele. E ele vai fazer. Ele vai ser muito perseguido, ele vai ser muito mal entendido, em particular até mesmo pelos próprios cristãos. Muitos cristãos vão se levantar contra ele. Mas isso não quer dizer nada, porque Deus está com ele. Não aconteceu isso na história? Quantos profetas vieram
E aquelas pessoas que eram pessoas de Israel lutaram contra aquele profeta. Quantos? Jeremias é um caso típico. Quando ele profetizou a ida do povo para a Babilônia, ele foi muito mal entendido, foi jogado em calabouço, apanhou, sofreu misérias. Mas Deus, ele tem um plano agora. Porque, como eu sempre digo, 2000 anos, irmãos, já terminaram. 2000 anos já terminaram. E como eu sempre falo, de 2 em 2000 anos acontece algo na história humana. Nós já terminamos 2000 anos. Então Deus está levantando o seu arauto. Um homem que Deus colocou a sua confiança, mas que muitos estão lutando contra. Quantas pessoas estão orando por ele? Ainda vou mais um pouco. No ano 2018, um mensageiro, porque sempre falo, o mensageiro do Senhor veio e conversou com a minha esposa e falou assim: olha, levante um grupo de oração. Levante um grupo de oração, porque o que está por vir nessa terra, sobretudo neste Brasil, vai ser uma coisa terrível. Levante um grupo de oração. E quando foi no ano de 2019, então ele falou assim: ó, pode começar agora. Foi mais ou menos julho, agosto de 2019. Começa a orar. Levante um grupo de oração. E começa a orar. E nós nunca deixamos de orar, desde aquela época até os dias de hoje. Nesse momento que eu estou falando, nós acabamos de fazer uma oração online. E Deus tem falado muitas coisas. Muitas coisas têm sido faladas. Porque Deus, ele tem um plano. E não vai ser o inimigo que vai destruir esse plano. Aí quando a gente lê essa palavra de Isaías, que é uma palavra linda, do capítulo 64, né? Que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido, se percebeu com os olhos, se viu com Deus. Com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus realmente tem um trabalho. Então o povo tem que se unir, tem que orar, tem que pedir, tem que clamar. Hoje eu estava ouvindo um pedido da Michele Bolsonaro, que ela é uma mulher de oração. Aleluia. Glórias a Deus. Deus vai mudar a nossa história. Tem fé nisto? Eu tenho. Para a glória de Deus. Amém? Fique em paz. Que Deus possa derramar uma bênção poderosíssima na vida de cada um dos que estão assistindo. Dê o seu like, tá bom? Se inscreva no canal. Ok? Muito obrigado.